Bom, eu gostaria de saudá-los. Eu sou Jorge Hélio e trabalho com direito constitucional. Nós vamos hoje conversar sobre uma figura extremamente conhecida e praticada no direito constitucional brasileiro atualmente, que são as emendas à Constituição, as chamadas emendas constitucionais. As emendas à Constituição representam uma forma de alteração da Constituição pela via formal. Explicando melhor, nós sabemos que a Constituição Federal de 1988, promulgada no dia 5 de outubro pela 5ª Assembleia Nacional Constituinte da nossa história, pode sofrer alterações. Trata-se de uma Constituição rígida que, entretanto, para sofrer alterações precisa, evidentemente, que certas formalidades, certos procedimentos aconteçam para que essas alterações ocorram. Ou seja, por ser rígida, a Constituição exige formalidade especial para ver o seu texto alterado. Isso quando pode ser alterado, porque há certas coisas, a gente vai ver, que não podem ser alteradas na Constituição, que são pétreas, que são imutáveis. Nós vamos observar agora. A Constituição Federal de 88 foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, como já lhes disse, e essa Assembleia Nacional Constituinte representa o poder constituinte originário. Então, a Constituição é uma obra do chamado poder constituinte originário. Então, só para a gente relembrar, o poder constituinte originário é um conceito da ciência política e do direito constitucional que diz respeito ao nascimento de uma nova ordem jurídica através da elaboração de uma nova Constituição. O poder constituinte de elaborar uma Constituição originário, portanto, inaugurando uma nova ordem. Essa ideia de poder constituinte vem do desenvolvimento de uma teoria de um abade francês, no contexto da Revolução Francesa, no final, portanto, do século XVIII, chamado abade Emmanuel Joseph Sieyès. Sieyès escreveu um opúsculo, um panfleto, uma pequena monografia, denominada em português, traduzido para os dias atuais, o que é o terceiro Estado, em que ele discorre sobre a soberania popular na época, dizendo que todo o poder emana da nação. O conceito de povo naquela época era mais ligado a pessoas mais pobres, das camadas mais humildes da população, e não o sentido atual de povo como eleitorado, como expressão da sociedade politicamente organizada. Então ele dizia, todo o poder emana da nação e em seu nome será exercido. Um conceito do Estado de Direito, das primeiras constituições escritas e, portanto, muito em voga na Revolução Francesa. Um conceito democrático, liberal-democrático, já que o Estado liberal era inaugurado como consequência das revoluções burguesas que aconteciam na Europa, e a independência dos Estados Unidos também é um retrato disso, naquela ocasião, repito, final do século XVIII. Então, o poder constituinte é o poder de elaborar uma Constituição. O que é que eu quero que você entenda? O que é que eu quero que você saiba? O que é que eu quero que você lembre? O que é que eu quero que você guarde? Que o poder constituinte faz a Constituição. E ao elaborar a Constituição, nela inscreve algumas cláusulas que são chamadas por uma parte da doutrina de cláusulas de eternidade. A Constituição, evidentemente, é eternidade no sentido relativizado do termo, eternidade no sentido viniciano. A Constituição é eterna enquanto dure, não é? Porque nada dura para sempre, essa expressão para sempre é indefinida e malfadada no direito. Mas a eternidade aí no sentido de que a Constituição deve ter uma duração indefinida pró futuro, tanto quanto a sociedade que a suporta e a quem ela se destina deseje isso, e o pacto social que nela resultou, evidentemente, se enfatize e se consolide. Em outras palavras, a Constituição
é eterna enquanto dure, enquanto a sociedade a quiser. O poder constituinte elabora a Constituição. O Abad Siey dizia que o poder constituinte é inicial, porque inaugura uma nova ordem. O Abad Siey dizia que o poder constituinte é autônomo, nós diríamos hoje soberano, porque o poder constituinte age, quem exerce o poder constituinte ao elaborar a Constituição age com independência. O poder constituinte é incondicionado, porque não se submete a condições pretéritas. Por exemplo, uma nova Constituição hoje, que viesse a ser feita, não precisaria respeitar as cláusulas pétreas da Constituição atual. Poderia, por exemplo, adotar a pena de morte incondicionada, a Constituição incondicionada, o poder constituinte que a elabora, e ilimitado. Essa última característica, essa quarta característica de dizer que o poder é ilimitado, é muito discutida, polemicamente questionada nos dias de hoje pela doutrina, pela hermenêutica contemporâneas, porque não se tem a compreensão, a aceitação, digamos assim, de que o poder seja algo sem limites. O poder tem limitações históricas, limitações políticas, limitações contextuais, até mesmo culturais e técnicas. Uma Constituição, qualquer Constituição escrita, tem pelo menos duas características. A Constituição tem esse aspecto pendular. De um lado, ela existe para delimitar